Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando. Estamos aqui para dar sequência ao estudo sobre o livro de Jó. Eu estou me deliciando com esse livro de Jó. Eu não sabia, quer dizer, já tinha lido, né, a Bíblia toda, já tinha lido o livro de Jó, mas não com esse entendimento, com essa calma que nós estamos e com a visão do novo pacto, com a visão da nova aliança, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 33 e 34, e como eu sempre digo, quem sabe nós vamos conseguir mais um capítulo, talvez o 35, mas vamos primeiro no 33 e no 34, tá bom? Antes, quero pedir a sua ajuda, quero pedir a sua colaboração voluntária. Eu quero fazer um estúdio aqui numa parte externa que tem aqui onde eu moro, um pequeno estúdio, preciso de 500 a 600 euros e tenho pedido ajuda voluntária aos irmãos e irmãs que querem me ajudar. Tá bom? Tem aí na descrição do vídeo como você pode nos ajudar, tá bom? Você que quiser de forma voluntária, tem aí a conta do Brasil, que é a Caixa Econômica, o Pix também, e uma conta de Portugal também com o MBWay. Aí você que quiser nos ajudar, você quiser, porque vai me facilitar para que eu chegue do trabalho e já vá direto para a gravação ou para o vídeo. E como é do lado de fora, eu preciso fechar para fazer o estúdio, colocar uma iluminação. E aí vai ficar mais fácil, nós vamos ter sempre oportunidade de fazermos lives, fazermos vídeos, embora temos feito, né? Embora temos aqui ainda com muito esforço, com muito tentando aqui de uma forma ou de outra, mas temos conseguido fazer, tá bom? Nos ajude se você puder, eu preciso e conto com a sua ajuda. Então, Jó, ele vinha dialogando com três amigos. Esses três amigos, Elifaz, Zofar e Bildade. Aí aparece aqui uma outra pessoa, um jovem chamado Eliú, que esperou os mais velhos falarem, estava ouvindo tudo, estava percebendo tudo, e ele vai agora falar com Jó, porque ele não aceita que Jó se considere um justo diante de Deus, e também não aceita que os amigos de Jó venham dizer que Jó era culpado sem provar, sem que eles provassem as culpas ou a culpa de Jó. Então, ele vai dizer para Jó: Jó, ouça bem as minhas palavras, preste atenção no que vou dizer. Agora que comecei, não me interrompa. Minhas palavras estão na ponta da língua. Escute os meus argumentos e verá que tenho um coração íntegro e que usarei de palavras sábias. O Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso é quem me conserva com vida. Ouça o que vou falar e depois me responda se for capaz. Bem, aqui estou eu, um homem como você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Não é preciso ter medo de mim. A minha mão não vai ser pesada sobre você. Ouvi bem o que você disse várias e várias vezes. Estou inocente, sou um homem limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Deus passou a minha vida numa peneira fina, até encontrar algum pequeno erro e me acusar como seu inimigo. Ele prendeu os meus pés com correntes e examinou cuidadosamente todos os meus atos. Mas eu lhe digo que você já estava pecando, porque não quis admitir que Deus é maior do que o homem.
E por que você se queixa de Deus dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Além do mais, Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido isso. Então ele vai dizer o seguinte: olha, Jó, eu ouvi suas palavras, você se considera um homem puro, um homem justo, isso, aquilo, outro. Você se queixa que Deus não lhe responde, mas Deus responde, só que às vezes não compreendemos, não entendemos, né? Diz assim, ele vai continuar, versículo 15: ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. Nessas horas, Deus faz o homem ouvir seus ensinos e o aterroriza com advertências, para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho e das suas más ações, para preservar a sua alma da cova e a sua vida da espada. Veja, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu chamo a sua atenção que nós estamos lendo um livro do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus se manifestava de várias formas, inclusive em sonhos, visões, como está em Hebreus. Em Hebreus fala que outrora, tendo Deus falado muitas vezes e de várias maneiras, quer dizer, muitas vezes, né, muitos profetas, várias maneiras, sonhos, visões, através de sarça, enfim. Nos últimos dias nos falou através do teu filho, do seu filho, quer dizer, Jesus, falou através de Jesus. E hoje nós temos a palavra. É claro que nós não estamos fechados para absolutamente nada. Deus é poderoso. E uma coisa que nós temos que entender é que Deus, ele faz o que ele quer. Sabe? Nós não podemos limitar Deus. Então hoje Deus não fala mais assim, assado, dessa forma. Não, quem sou eu para dizer como que Deus fala? Se ele quiser falar de uma determinada forma, ele vai falar. Se ele quiser falar de uma outra forma, ele vai falar de uma outra forma. Não sou eu quem vou dizer que Deus vai falar assim, assado ou dessa forma. Ele é Deus. Ele é Pai. Então ele é soberano, ele quem sabe. Mas no antigo pacto era assim. Né? Era dessa forma. Versículo 19. Além disso, Deus pode castigar o homem com doenças e seus ossos podem estar em constante dor, a ponto de o homem perder completamente a vontade de comer, por mais gostosa que seja a comida. Ele vai emagrecendo até restar apenas pele e osso. Pouco a pouco, sua alma se aproxima da cova e a sua vida aos mensageiros da morte. Mas, se houver um anjo para cuidar dele, entre 1000 dos anjos de Deus, e pedir em favor e lhe ensinar o que é certo, e disser a Deus, salve este homem, não o deixe ir ao mundo dos mortos, aqui está o resgate pelo seu pecado. Então, esse homem acreditava que os anjos podiam interceder, que os anjos podiam fazer isso pelo homem. E aí nós vamos ver, né, o que vai acontecer aqui. Então o corpo desse homem se tornará saudável como de um bebê e ele ficará forte como um jovem. Ele fará orações sinceras a Deus e receberá respostas. Viverá feliz na presença de Deus e será considerado justo. Depois ele dirá a todos, eu pequei, cometi injustiças, mas ele me perdoou. Deus me livrou do castigo merecido, impedindo que eu descesse a cova, e viverei para desfrutar dos caminhos da luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem na vida do homem. Em alguns casos, 2 ou 3 vezes, para livrar esse homem da morte e fazer brilhar sobre ele a luz da vida. Ouça com atenção, Jó.
Não diga nada, por enquanto, deixe-me falar. Fale apenas se tiver uma resposta séria. Isso eu quero ouvir, porque a minha vontade é que você seja absolvido. Se você não tem nada a dizer, ouça-me e fique em silêncio. Vou continuar a lhe mostrar o que é a verdadeira sabedoria. Então, esse amigo aqui se achava realmente cheio de sabedoria. Eliú continuou o seu discurso. Vocês que são sábios, ouçam os meus argumentos. Vocês que têm conhecimento. Nós somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como provamos o alimento que achamos gostoso. Por isso devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Jó afirma: eu sou justo e Deus me tratou com justiça. Sou inocente, mas me consideram mentiroso. Sofro uma doença que não tem cura, apesar de não ter culpa. Quem poderia ser tão atrevido como Jó, que despreza a Deus como se estivesse bebendo água? Ele anda como os perversos e se une com pessoas que não prestam e diz: não vale a pena tentar agradar a Deus. Vocês que têm bom senso, ouçam. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria injustiça? Ele dará a cada homem o que os seus atos merecem. Cada um será castigado ou recompensado conforme as suas ações. Na verdade, o Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com os homens. Além disso, quem entregou o poder para ele? Ele sozinho domina a terra e governa o universo. Que seria de nós se Deus retirasse o seu espírito e o seu sopro? Toda a humanidade morreria num instante e o homem voltaria novamente ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça bem o que vou lhe dizer. Como Deus poderia governar o universo se ele odiasse a justiça? Então, por que você acusa aquele que é justo e poderoso? Aqui na terra, não é ele que diz aos reis: vocês não prestam? E aos príncipes: vocês são desonestos? Ele não mostra parcialidade para com as pessoas que estão no poder? Ele não mostra parcialidade para com as pessoas que estão no poder. Nem favorece os ricos em detrimento dos pobres, visto que todos foram criados por ele. O homem morre de repente, em plena noite, sem poder resistir às forças da morte. Os poderosos são retirados sem a ajuda de mãos humanas, pois Deus observa de perto todas as ações dos homens. Ele vê todos os seus passos. Não existe lugar, por mais sombrio que seja, onde os que fazem o mal possam se esconder de Deus. Deus não precisaria observar a vida do homem por muito tempo para levá-lo ao julgamento. Sem fazer alarde, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, porque já conhece as ações desses homens e assim manda um castigo pesado que os esmaga durante a noite. Então esse aqui, Eliú, ele também está indo por esse caminho do castigo de Deus e tal. Veja que sempre lembrando que estamos lendo um livro do Antigo Testamento, tá bom? Deus castiga os poderosos por causa da sua impiedade diante de todo o povo, porque se afastaram dele e se recusaram a obedecer às leis divinas. Eles fizeram os necessitados gritar diante de Deus, e ele ouviu o clamor deles e os atendeu. No entanto, se Deus se calar, quem poderá condená-lo? Se esconder o seu rosto, quem poderá vê-lo? Ele domina sobre os homens e nações, para evitar que o perverso domine e não engane o povo. Talvez alguém diga a Deus: sou culpado, não vou mais pecar.
Se ainda há algum pecado escondido em minha vida, mostre-me, e eu nunca mais voltarei a fazer isso. Quanto a você, não deve pensar que, por isso, pode escolher sua recompensa e tomar as decisões no lugar de Deus. É você, Jó, que deve dizer, não eu. Diga-nos o que está pensando. Qualquer pessoa de bom senso e sábia que me ouve, me declara, Jó agiu sem sabedoria. O que ele diz não faz sentido. Se Jó sofresse o castigo mais severo, pois falou contra Deus da mesma maneira que falam os pecadores rebeldes. Aos pecados você acrescenta rebeldia. Você menospreza Deus na nossa presença e não para de falar contra ele. Aí vamos para o capítulo 35, que Eliú continuou o seu discurso. Deus só vai falar depois que Eliú acaba. Eliú continuou, você acha certo dizer não pequei e serei absolvido por Deus? Você ainda pergunta que vantagem eu tenho se não pecar? Vou lhe dar uma resposta a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para cima e veja o céu imenso. Você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar o Deus lá do alto? Por mais que você peque, isso não prejudicaria Deus. Interessante, né? Porque tem gente que diz assim, que mal eu fiz a Deus, como se o pecado dela prejudicasse a Deus ou atingisse Deus, né? Se você for justo, o que você dará a ele? Que benefício dará a Deus? Os seus pecados só podem prejudicar as pessoas, seus semelhantes, e a sua justiça só afeta os filhos do homem. Os homens, quando são perseguidos, gritam por socorro, debaixo do peso da exploração dos ricos. Eles imploram por libertação do braço dos poderosos. Mas alguém procura a ajuda de Deus perguntando, onde está Deus, o meu Criador, aquele que inspira canções durante a noite, e nos ensina pelos animais da terra, e nos faz sábios através das aves do céu? E quando pedem ajuda a Deus, ele não responde, porque os pecadores, em vez de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Não, Deus não ouvirá os pedidos de um coração orgulhoso. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Que coisa maravilhosa, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, bem-aventurados humildes de coração, os humildes de espírito, porque eles acharão graça, eles acharão favor de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, refletindo sobre tudo que nós já lemos, sobre o livro de Jó, refletindo sobre tudo. Veja, Jó se considerava justo diante de Deus e que estava sofrendo injustamente. E colocava diante de Deus todas as suas obras, tentando se justificar através das suas obras. Já os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, acusavam ele. Não, você é um pecador, Deus está castigando você porque realmente você é um pecador e merece ser castigado. Então Jó e os amigos estavam nesse debate e entrou agora mais uma pessoa. Então antes era Jó, os 3 amigos, e agora entrou mais um, Eliú, um outro que era mais jovem, e falando a respeito de humildade. Ele já fala a respeito de humildade. Versículo 14. E você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que seu problema está sendo tratado por ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente.
Olha que coisa, né? Eu vou continuar lendo aqui, vou terminar o capítulo 35, mas diante aqui desse versículo, versículo 14, eu queria fazer aqui um comentário, que o versículo 14 diz: e você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que seu problema está sendo tratado por Ele. Por isso, confie em Deus e ser paciente. Sabe, meu irmão e minha irmã, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos desafios e situações que nos parecem impossíveis de serem resolvidas e solucionadas. E às vezes nós clamamos, falamos com Deus e parece que realmente não há uma resposta. Parece que Deus não está agindo, não está se movendo. Mas veja que esse homem chamado Eliú, ele diz: olha, Jó, por mais que você diga que não está vendo a ação de Deus na sua vida, eu quero que você saiba que o seu problema está sendo tratado por Deus. O que você precisa fazer é confiar em Deus e ser paciente. Sabe, meu irmão e minha irmã também, amigos que acompanham as nossas lives, os nossos vídeos. Isso acontece com todos nós. Porque não é fácil você manter a confiança. Não é fácil você manter a paciência. Não é fácil você manter a esperança. Até porque às vezes você tem um problema que tem que ser resolvido, que tem que ser solucionado. E os dias vão passando e você não vê a solução. Os dias vão passando, você vai ficando mais velho, o tempo passa rápido e você às vezes se deixa levar pela falta de fé, pela falta de confiança, pela falta de esperança. Isso não é algo que é só com você. Não, isso acontece com todos, inclusive com heróis, podemos assim dizer, heróis entre aspas, né? Porque, na verdade, a Bíblia não fala que esses homens eram heróis. É o título que deram lá, né? Os heróis da fé. Mas a Bíblia mostra também a debilidade, a fraqueza desses homens. Justamente para mostrar para você e para mim que isso é inerente do ser humano. Por exemplo, Gideão teve medo. Numa determinada situação, Elias também ficou com medo, desejou a morte, ficou angustiado, triste. O próprio Senhor Jesus ficou angustiado até a morte. Moisés teve medo. Abraão teve medo. Todos. O que nós não podemos é nos afastar. E quando eu digo nos afastar, é uma força de expressão. É deixar com que isso nos domine totalmente. Mas devemos nos reanimar.
E como fazemos isso? Quando você busca na palavra. Você vai lendo a palavra, você vai orando, você procura viver um dia de cada vez, como Jesus ensinou. Combater a ansiedade é viver um dia de cada vez. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não é fácil, não é, mas é possível, porque se ele disse que nós devemos nos preocupar com o dia de hoje, então é possível se preocupar sim só com o dia de hoje. Deixa eu concluir aqui. O 14, vou ler de novo. E você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que seu problema está sendo tratado por ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Não se desespere, porque Deus ainda não castigou os culpados. Está esperando para punir as muitas maldades dos homens. Suas palavras contra Deus, Jó, foram palavras vãs. Você falou muito, porém não sabe o que está dizendo. Então, isso foi... Aliás, o discurso vai continuar. Aliás, nós estamos chegando já, podemos assim dizer, ao final, né? Amanhã nós já vamos falar do capítulo 36 e 37, tá? E o 38, então nós vamos já começar a ouvir Deus falando, que até então não é Deus falando, né? Embora esteja escrito ali na Bíblia. A Bíblia é inspirada? É, toda ela inspirada, mas ali não tem ainda a resposta do Senhor. A resposta do Senhor, ela vai vir. Tá bom? Olha, vamos ficando por aqui. Que Deus continue lhe abençoando. E amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Nós estaremos com vocês para mais uma igreja em casa. Amanhã, igreja em casa, né? Hoje é sábado, amanhã é domingo. Então nós teremos a igreja em casa 9 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Horário de Brasília. E 13 horas, horário de Portugal, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço e vamos em frente.